Boa noite, gente. Saudade de todos vocês. Estamos aqui ao vivo. Vamos esperar um pouquinho até das 7h30 para que as pessoas entrem. Enquanto isso, vocês vão serenando, tranquilizando e vamos ouvindo essa música boa enquanto das 7h30. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos lá. Se tem um monte de coisinha aqui. Aceitar. Isso são comentários. Não preciso de aceitar nada. Isso aqui. Tá pedindo para solicitar, mas talvez esteja errado. Que seja uma noite de bênção e paz, são os comentários. Tá. Não preciso fazer nada. Nada. Pode começar? Esperar mais 2 minutos. Boa noite para quem está entrando agora. Estamos aqui mais uma vez para fazer um estudo dentro da nossa querida Casa Girassol. E vamos fazer primeiramente uma oração pedindo à espiritualidade que esteja presente, a todos os amigos espirituais da Casa Girassol, aos nossos mentores, para que tenhamos o coração aberto para mais um aprendizado, que é para mim e é para todos nós, para todos vocês. E eu queria começar, eu queria que vocês me dessem um ok para ver se o som está bom, se vocês estão me ouvindo com perfeição. E nós vamos começar esse estudo de hoje com a oração de Carita. Estão me ouvindo, que bom. Com a prece de Carita,
que sempre me toca muito o coração. Vamos acalmar nossos pensamentos, serenar nosso coração, fechar os nossos olhos e ouvirmos com muita atenção. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Que o Senhor esteja conosco. Muito bem, meus queridos, hoje eu tenho estudado, eu gosto sempre de ler e de estudar, e a proposta hoje é falar sobre a atitude de humildade. Eu estou lendo um livro que eu até recomendo, que se chama Atitude. É um livro do Andrei Moreira, Atitude, Reflexões e Posturas que Trazem Paz. É esse livro aqui. E ele fala muito de humildade e foi uma coisa assim que me inspirou a falar sobre esse assunto hoje. E eu deixei como chamada, né? Eu passei para as meninas como chamada do meu estudo assim: humilde é aquele que sabe seu próprio tamanho. E é uma definição meio estranha, né? Eu tive um pouco de dificuldade para entender isso também. E eu tinha essa definição com um pouco de dificuldade para entender. E aí, quando fui estudar nesse capítulo do livro Atitudes, eu encontrei assim todas as respostas que eu queria e eu fiquei tão entusiasmada que eu falei: eu quero fazer esse estudo, porque pode ser que alguém também tenha essa mesma dificuldade. Então, assim, vamos começar por aí a tentar entender isso, né? Tem uma frase do Gandhi também, do Mahatma Gandhi. Olha, vocês não vão reparar não que eu tô com a minha colinha aqui do lado, tá? E eu não sei fazer estudo assim, falando tudo da minha cabeça, porque não dou conta. E é a primeira experiência minha de live, tá, gente? Então vocês estão perdoando aí. O Mahatma Gandhi fala uma frase linda sobre humildade, que ele diz assim: que o dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz homens grandes, faz grandes homens. Então vamos caminhar por aí para a gente entender, para a gente chegar a entender tudo isso aí. E aí nós vamos começar com a palavra, com a origem da palavra humildade. A palavra humildade vem de humus, do grego, que significa terra, né? Humildade vem de humilis, ou humilis, aquilo ou aquele que fica no chão, que fica na terra. E para nós, né, humus significa o quê?
esterco, não é? É aquilo que torna a terra fértil. Mas esterco, o que que é? É tudo que é excluído, é tudo que a gente põe para fora, é tudo que não serve mais, não é mesmo? E aí a gente, meu Deus, o que que tem isso a ver, né? Mas vamos pensar assim, a finalidade do esterco, não é mesmo? Essa atitude de humildade relacionada com isso, com o esterco, com o humus, tem a ver com um movimento que nasce desse acolhimento de tudo aquilo que é sombrio, rejeitado, criticado, negado, excluído em nós. A gente se sabota, a gente esconde coisas da gente e às vezes a gente não quer ver o nosso lado sombra, os nossos defeitos. E a humildade, para sermos realmente humildes, nós temos que reconhecer, nós temos que conhecer, né? Quais são nossas riquezas, quais são nossas fragilidades, quais são nossas vulnerabilidades, né? Quem se esforça para acolher a sua sombra, a pessoa que se esforça para acolher isso, ela se torna mais passiva, mais compassiva, mais serena, mais amorosa, porque ela passa a ter uma aceitação maior do outro, porque ela se sabe também imperfeita. E essa é a condição nossa como ser humano. Nós somos humanos, imperfeitos, falíveis e com muitas virtudes também, né? Então, ter essa noção daquilo que a gente realmente faz muita diferença. Quando a gente reconhece que somos um mosaico de beleza e feiura, erros e acertos, caídas e recomeços, numa trajetória humana imperfeita e comum. A gente se perceber imperfeito e incomum faz a diferença. A humildade, gente, ou a pessoa humilde, né? Não é necessariamente aquela que fala baixo, que fala manso, sem se destacar, quietinha no canto dela, ou nem aquela que vive na pobreza ou na simplicidade, porque essas pessoas podem não ser humildes. Pode ser que sim, mas podem não ser, né? A humildade, para que a pessoa seja humilde, existem vários requisitos, né? A qualidade de quem é humilde, vamos começar aqui a ver, né? Humildade é a qualidade de quem assume suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Quais são suas responsabilidades? No seu trabalho, na sua casa, né? Em relação aos seus amigos, às pessoas que te rodeiam. Assumir essa responsabilidade sem arrogância, sem prepotência, né? Sem achar que é o dono da verdade. É ainda estar conectado com a sua real condição, com os pés no chão, qualquer que seja a sua situação. Você pode estar numa situação de poder, um cargo elevado dentro de uma empresa, pode ser um pai de família, ou pode não ser, pode ser um empregado numa função mais humilde. Cada um tem que ter noção do seu real lugar no mundo, né? Então, estar conectado com a sua real condição, com os pés no chão, também é uma característica de gente humilde. Ainda tem mais. A atitude de uma pessoa humilde é aquela que reconhece suas potencialidades, talentos e conquistas que estão sempre acompanhadas das suas deficiências e limitações. Porque se a gente começa a ver só o nosso lado vitorioso, a gente esquece que a gente tem defeito, a gente começa a ficar muito cheio de si e achar que não tem defeito, achar que está perfeito, que não precisa arrumar mais nada, né? Que estamos prontos. E não é assim, né? Se estivéssemos, não estaríamos aqui nesse mundo de provas, né? A atitude ainda do humilde reconhece quem se é e onde está na vida,
o que lhe é possível, o que lhe compete com naturalidade. Será que a gente sabe mesmo aquilo que é possível para a gente, aquilo que nos compete? Ou a gente está sempre sonhando com aquilo que fica impossível para a gente? Porque existem coisas que são impossíveis para a gente. Por exemplo, imagina eu tenho uma fenda nas cordas vocais e eu resolvo ser cantora. É um sonho impossível para mim. Eu não dou conta, né? Então existem sonhos que são possíveis, né? O impossível a gente deixa para Deus. Se for da vontade dele, vai acontecer. Mas se não, vamos pôr o pé no chão, né? E perceber qual é a nossa capacidade, qual é a nossa limitação e o que nos compete. Porque às vezes a gente larga aquilo que nos compete para mexer naquilo que é competência do outro. A gente se intromete na vida do outro, tentando resolver a do outro. A vida de cada um é de cada um, né? Nós podemos ajudar se nos pedirem ajuda. Não vamos ser intrometidos, né? Ainda o humilde se conhece comum e imperfeito, sem se sentir melhor nem pior do que os outros. Tem gente que fala assim, eu sou o que eu sou e pronto. Não, eu sou o que eu sou, mas eu posso ser melhor. Mas eu preciso estar nesse processo de melhora, mas sem me sentir melhor. Eu tô melhorando, eu sou melhor do que você. Não, nem pior, né? O outro é melhor do que eu. É sim. O outro é pior do que eu? Pode ser, mas isso não interessa. A gente não deve se comparar com o outro. A comparação tem que ser da gente com a gente mesmo. Eu hoje sou melhor do que ontem. E a comparação é sempre em cima de mim mesmo. Aí sim, eu posso comparar e medir. Hoje eu estou melhor. E é essa a nossa proposta, né? A nossa proposta de evolução. O humilde ainda reconhece sempre a própria pequenez, não importando o quão desenvolvida esteja ou não, ou quão longe tenha chegado ou não. Reconhecer a sua pequenez. Reconhecer que somos pequenos ainda. Isso nos remete a Sócrates. Sócrates, né? Filósofo aí, famoso. Ele tinha consciência que ele era um estudioso, que ele era um homem, um filósofo com pensamentos profundos, conhecidos, mas Sócrates dizia, só sei que nada sei. Não é que ele não soubesse nada, mas diante da grandeza do que havia para saber, do que há para saber, ele dizia assim, eu não sei nada, eu só sei uma parte. Ele ainda diz assim que a ignorância sempre vai ultrapassar o saber. E que o universo daquilo que é desconhecido é infinitamente maior daquilo que é sabido. Então Sócrates tinha uma visão perfeita, porque o verdadeiro sábio, ele sabe que pouco ele sabe, que existe muito para saber, né? Que existe muito, falta muito para saber tudo. Então, assim, por mais que eu saiba, né? Por mais que saibamos, por mais que estudemos, sempre é pouco. E saber essa pequenez nos traz para o nosso verdadeiro lugar. Nós somos invisíveis aos olhos de Deus? Eu sou tão pequeno assim? Não, né? O olhar de Deus amoroso sobre cada um, ele faz com que a gente se sinta acolhido, grande e estimulado a crescer, a melhorar, né? Porque é para isso que a gente veio, é essa a nossa missão. A atitude de humildade leva a pessoa à flexibilidade, olha só, e à interrogação de suas certezas. Eu gosto muito de uma frase que fala sobre certezas, que diz assim, as certezas matam as possibilidades. Vejam só, quando você tem certeza de uma coisa, você não cogita mais que possa existir outra. Você não cogita que existam outras verdades, que existem outros pensamentos. Você está certo. Então, assim, ele diz assim, penso isso, mas pode ser aquilo. Ou algo diferente que nem me ocorre. Então, toda vez que a gente tiver certeza de uma coisa, que a gente cogite
que pode existir um outro ponto de vista, uma outra, entre aspas, verdade, porque é a verdade de cada um, não é mesmo? E pensamentos ainda que nem nos ocorrem. Imagina se a ciência acreditasse nas certezas. Ela não evoluiria, né? Um cientista, ele acaba de descobrir uma coisa e no momento seguinte ele começa a questionar o que ele criou, o que ele descobriu, não é? Porque pode ser melhor, existe alguma coisa além, não é mesmo? Então, gente, que a gente tenha essa atitude na humildade, buscando essa flexibilização, não se achando, né, com a palavra final ou dono da verdade. As pessoas verdadeiramente humildes são focadas no que há de positivo em si mesmas, nos outros e nos movimentos coletivos. Olha que interessante isso. O humilde não fica criticando e botando defeito nos outros, apontando as falhas de cada um, né? Tá vendo que tem gente que tem olho torto, que só enxerga o defeito, só enxerga o lado ruim, né? Parece que é o dono da verdade, está sempre pronto para criticar, né? Sempre se achando no direito de criticar e de pôr defeito, né? Como se soubesse fazer tudo melhor, né? Do que aquele que está. Porque a crítica, ela é boa quando ela é construtiva, quando ela é necessária, né? Assim como as verdades, a gente deve dizer as verdades quando elas são necessárias. Algumas são inúteis, só vão fazer sofrer. E o que a gente faz com elas? Cala, não é? É melhor. Os humildes raramente criticam e, em geral, se calam quando não há algo positivo a ser ressaltado. Esforçam-se para ressaltar a grandeza de cada pessoa. Não é que a gente tem que virar, puxar saco e ficar, né, jogando confete em todo mundo. Não, mas assim, elogia, estimula, porque o elogio é um estímulo muito grande para qualquer um, né? Eu tinha um professor que falava que privar uma pessoa de um elogio que ela merece é estar roubando algo dela, algo que é dela por direito, né? Então que a gente tenha esse cuidado de ver o lado positivo e ressaltar o lado positivo das pessoas. O nosso a gente fica caladinho, deixa que as pessoas descubram, né? A gente não tem que ficar atribuindo, né, méritos a nós mesmos, jogando confete na gente, né? Não temos que evidenciar nossas capacidades especiais e devemos evitar, assim, o destaque, né? Mesmo que a gente seja destaque, que a gente fique lá no nosso cantinho. Você lembra daquela assim, quando você for sentar à mesa, sente-se no último lugar? Então, assim, deixe que as pessoas descubram as nossas qualidades e evidenciem essas qualidades por elas. Não que a gente tenha que ficar, né, jogando confete em cima de mim mesmo. É importante isso, essa humildade, não é mesmo? Você lembra aquele que sentou na última cadeira ou foi convidado para a primeira? Não é? Então que a gente tenha essa atitude de humildade, né, para que esse reconhecimento do nosso trabalho venha de uma forma tranquila, sem que eu precise ficar falando disso. Ele ainda reconhece na insuficiência, porque somos insuficientes, né, que nós precisamos do outro e que somos parte de um todo. Olha, gente, o humilde sabe que é deficiente, que comete faltas, que é imperfeito, que não pode tudo, e ele sabe que ele precisa do outro, porque o orgulhoso acha que não. O orgulhoso, ele acha que ele é dono de si, que ele se basta e não precisa de mais ninguém. Ou engano, né? Então, assim, a pessoa humilde reconhece que ela precisa do outro, porque nós somos seres de relação, fomos criados, né, para vivermos juntos, né, nos esbarrando e nos burilando nesse contato, não é mesmo? E que somos parte de um todo.
somos parte de um todo. Essa atitude de humildade, ela está intimamente ligada à gratidão. O humilde, ele não exige. Antes, ele pede, e pede com humildade, e agradece e se alegra com tudo que lhe é ofertado. Olha, gente, e falar de gratidão é uma coisa maravilhosa, né? Porque a gratidão realmente nos torna humildes, porque a gente se torna grato, agradece por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é, por tudo que a gente recebe, pelo nosso dom de poder dar e doar, não é mesmo? Pelas nossas relações. O humilde é aquele que reconhece o valor do outro e agradece, né? E nos leva também a pedir ajuda, né? Porque com simplicidade, sem imposição. Eu me lembro, falando assim, desse pedir ajuda com simplicidade, sem imposição, me lembra aquela passagem de São Lucas, na Bíblia, né? Capítulo 7, os versículos 6 a 7, que conta a história do centurião gente, eu tô olhando o horário aqui para não me extrapolar. O centurião era um centurião romano, era um político importante, imponente. Ele vivia na época de Jesus e ouvia falar de Jesus, né? Era um judeu, era alguém que estava fazendo maravilhas e ele deixava ele para lá, né? Não incomodava não. Até que um dia um empregado dele, muito querido, ele adoece. E ele chama médicos e tenta curar esse empregado e ele não consegue. Então ele manda chamar Jesus. Mas ele não manda com o poder político que ele podia, porque ele podia obrigar Jesus, era um plebeu, era um homem, né, simples, humilde, com o poder político dele, ele podia falar, manda vir. Não, ele pede, ele vai lá e pede para Jesus, venha, por favor, para curar o meu empregado. Minha casa não é digna de que você entre nela, mas se você entrar, meu empregado vai ser salvo. E ele pede com toda humildade. Observa, gente, pensa no orgulho desse homem ter que abrir mão do seu poder, do seu orgulho, da sua vaidade, para ir lá pedir para um plebeu, para um homem do povo, que normalmente ele perseguia, pedir a ele para vir à casa dele. E ainda dizer para ele, minha casa não é digna de que você entre nela, né? Não é digna de que entreis em minha morada, é uma fala assim. Então, gente, observem que essa atitude de humildade faz com que a gente se coloque no lugar e peça com humildade, sem exigir. E é por isso que nós ainda temos também, né, lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira das bem-aventuranças, que diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, gente, não é à toa que veio essa bem-aventurança como primeira, porque o pobre de espírito, o pobre de espírito, às vezes as pessoas entendem que é aquela pessoa com pouca inteligência, ignorante, né? Ou que não, fulano é um pobre de espírito, só faz bobagem. Não, né? No entendimento aqui, nós seríamos pobres em espírito, no sentido de sermos humildes, né? O pobre em espírito é o humilde, é aquele que sabe seu lugar, conhece suas virtudes, seus defeitos, conhece seu lado sombra, tenta se melhorar, não é mesmo? Acredita no potencial de todas as pessoas, né? Procura ser grato e está vivendo bem com todas as pessoas. E
ainda nos traz, né, a atitude ainda de humildade. Eu pesquisei naquele livro O Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares, que vem todo o Sermão da Montanha, assim, fala por fala, muito bem explicado. É um livro muito bom também. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. É esse aqui, tá? O Sermão da Montanha, assim, é uma indicação garantida para o culto no lar, para estudos. É um livro maravilhoso. E o Rodolfo Caligares diz assim sobre humildade, né? Não ter nenhuma pretensão à superioridade ou a ser infalível. Reconhecer a pobreza de suas virtudes e se empenhar com afinco em conquistá-las. Olha, gente, não ter pretensão à superioridade ou não ter pretensão de ser infalível. Existem pessoas que se acham, né, politicamente corretas o tempo todo. E às vezes, eu vou falar para vocês, né, em off, que eu sou uma pessoa que me esforço para ser politicamente correta o tempo todo e me esbarro nos meus defeitos e tenho muita dificuldade de me perdoar. Sabe? Porque eu acho que não cabe fazer errado. E isso é vaidade. E eu estou aprendendo que eu preciso ser mais humilde comigo mesma, né? Me perdoar, respeitar, aceitar meu lado sombra, né? E todo mundo precisa fazer isso, porque senão a gente vai ficar achando que a gente é melhor, né? Porque eu não tenho defeitos. Lê do engano. Tem sim, e tem muitos. E a gente esbarra, tropeça neles todo dia. E às vezes não com ações, às vezes até em pensamento. Ou melhor, mais em pensamento, né? Porque a educação mais difícil, gente, é de educar os pensamentos. Como é difícil tirar os pensamentos ruins que vêm na nossa cabeça, não é mesmo? Eu sempre falo isso nos meus estudos, que eu não posso impedir que uma ave passe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ela faça ninho. Eu não posso impedir que um mau pensamento venha, mas eu posso impedir que ele fique aqui. Eu posso mandá-lo embora. Olha, você você veio, mas tchau, né? Não quero você. Então, gente, se empenhar com afinco para buscar as nossas virtudes, sabendo de onde temos que melhorar. E essa fala ainda diz assim, né? São bem-aventurados, né? Os pobres de espírito, porque a noção que têm de suas fraquezas e mazelas os faz lutar por aquilo que lhes falta. E esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguirem maior progresso espiritual. Olha, são bem-aventurados porque a noção de suas fraquezas e mazelas é que os faz lutar por aquilo que falta. Então, quando a gente percebe esse nosso lado sombra, percebe e acolhe e aceita, né? Sem se deprimir, sem ficar desesperado, não é mesmo? E se perdoa. E aí, assim, o que eu posso, na prática, fazer para melhorar isso em mim? Não é mesmo? A dificuldade, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de me perdoar. Sou muito brava comigo mesma, sou um general de mim mesma. E eu sou muito amorosa com os outros, muito acolhedora, né? Graças a Deus, assim, é muita gente que vem para conversar comigo, aquela atitude de escuta generosa que eu tenho às vezes com as pessoas, eu não tenho comigo. Eu tô aprendendo isso, fazendo terapia, tá, gente? Mas tô aprendendo, viu? A ser mais boazinha comigo mesma. E isso é humildade também. Reconhecer, poxa, tem tantos problemas, tem tantas dificuldades, né? A gente está muito longe da perfeição. Então, essa atitude de voltar-se, conhecer-se, acolher esse lado sombra, perdoar-se e tentar melhorar, né? Essa é a verdadeira humildade e a que nos leva a prosseguir. A colocação da humildade de espírito, ainda nesse livro do Rodolfo,
como a primeira das beatitudes, parece não ser meramente fortuita, mas sim proposital, visto que a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. A nossa felicidade depende do conceito que a gente tem da gente mesmo. Ah, mas eu me acho. Olha, meu filho, se você se acha, começa a olhar um pouquinho mais para dentro, né? Claro que a gente tem virtudes, em algumas coisas a gente se destaca, e isso é muito bom, e a gente tem que lutar para isso mesmo, né? Mas não nessa luta desesperada para ser melhor, principalmente melhor do que o outro, né? A gente tem que ser melhor do que a gente mesmo. Ser melhor hoje, ser melhor do que o que eu fui ontem. E aí, a gente pode começar a pensar em voltar, né, gente, para o meu pensamento, aquele pensamento inicial que dizia assim: humilde é aquele que sabe o seu próprio tamanho. E o que isso quer dizer agora pra gente, né? Depois de tudo isso aí. Saber o seu próprio tamanho é conhecer-se, né? É tudo isso que eu já falei aí. Conhecer-se, eu sei aqui das minhas capacidades, das minhas limitações, né? Onde eu não consigo ir, onde eu consigo, né? Qual o movimento que eu faço para melhorar tudo isso, não é mesmo? E também vem, então assim, é saber o seu próprio tamanho, colocar-se no seu lugar, com os pés no chão, né? Sem achar que é a grande estrela, não é mesmo? Somos ainda grãos de areia, mas vamos brilhar sim, porque a cada dia o nosso brilho se intensifica quando a gente está nessa busca de melhora. E somos amparados e acolhidos todo o tempo. É preciso a gente juntar tudo isso à oração, né? Como a oração nos conecta com Deus, né? Não importa o nome que ele receba, independe de religião, né? Religião é só um caminho que nos conduz a Deus, né? Desde que nos conduza a Deus, né? Esse Deus de bondade, esse Deus de amor, que é Pai, né? Eu adoro falar da providência divina, né? Que providencia as coisas pra gente, né? Então, assim, quando a gente sentir que não pode mais, né? Porque sozinhos não podemos mesmo, vamos pedir, entrar em contato com Deus e pedir a Ele luz, intuição, para que a gente possa realmente, numa atitude de humildade, pedir e esperar essa resposta. A resposta de Deus vem sempre. Às vezes não é aquela que a gente quer, não, mas é a que a gente precisa, né? E é a que a gente dá conta no momento, né? Os percalços, as coisas que a gente vive na vida são só para a nossa evolução, para a nossa aprendizagem. E falar isso aqui numa casa espírita, acho que chega a ser lugar comum, né? Falar que a dor e o sofrimento e as nossas dificuldades, em suma, estamos aqui para nos melhorarmos. E com atitude de humildade, vamos nos melhorar mais ainda. Como Gandhi disse, que a humildade é que torna um homem grande, né? Que cria a nossa grandeza, porque daí, da humildade, a gente pode expandir, né? Com serenidade, com amorosidade, né? Com esse cuidado com a gente e com o outro, tá? Então, gente, que a gente trabalhe, né? Essa semana, que a gente trabalhe olhando para dentro da gente mesmo e buscando essa humildade dentro da gente, criar esse sentimento que é perfeito e é realmente a ponte para a nossa evolução. Sem humildade, a gente não evolui, né? A gente fica
como é que eu digo, vamos suar a camisa, igual numa esteira, né? Vamos suar a camisa, vamos andar, e não vamos sair do lugar, né? A humildade é um ponto inicial. Por quê? Porque a gente se reconhece pequeno e vamos caminhando passo a passo para a grandeza a qual fomos destinados. Então é isso aí, meus queridos. Eu não quero me alongar mais, porque eu acho que live é uma coisa que tem que ser mais rápida, porque existe sempre muita coisa para fazer em casa, né? Mas também esse tempinho para refletir, para pensar, né? Cuidando todos aí nessa pandemia que nos põe dentro de casa, aproveitar para refletir sobre nós mesmos, né? E darmos um passo para sermos melhores. É isso aí, gente. Alguém quer mandar alguma pergunta, alguma coisa? Eu tô vendo aqui muita gente mandando palavras de gratidão, aplausos. Obrigada. Meu carinho para todos vocês. Que tenhamos um resto de semana, né? Abençoado e que a humildade seja a tônica dos próximos dias na nossa vida. Beijo grande para vocês, tá? Você me ajuda. Eu e a tecnologia. Encerrar.